Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Eugene Peterson, um pastor presbiteriano, em seu livro Uma Longa Obediência na Mesma Direção, escreveu: a consciência cristã começa com a dolorosa constatação de que aquilo que pensávamos ser verdadeiro é, na realidade, uma mentira. Imaginem a cena. Você chega em casa com fome e tem que tomar uma decisão entre preparar uma refeição consistente, com legumes, verduras, carne, arroz, etc., ou pegar uma lasanha congelada que em minutos fica pronta no micro-ondas. E enquanto espera a lasanha esquentar, vai mordiscando um salgadinho qualquer. Houve um tempo em que eu optei pela lasanha congelada por lanches e até o dia em que o médico me perguntou quanto tempo mais eu pretendia viver. Esses alimentos rápidos, os chamados fast food, são uma opção na emergência, mas sabemos que não alimentam, que não são nutritivos e pior, se consumidos indiscriminadamente, trazem consequências cruéis para o nosso organismo. Gastrite, obesidade, diabetes, colesterol e um monte de outras coisas. E além disso, tem um custo financeiro no futuro com médicos, exames, remédios, né? E este custo ainda é pequeno perto do desgaste do nosso corpo. Em alguns casos, pessoas carregam por grande parte de suas vidas, talvez pela vida toda, as consequências dessa má alimentação. O mundo em que vivemos tem fome de coisas espirituais, da palavra de Deus, que conforta, que consola, que encoraja, que redime, que tira o peso das dificuldades diárias e dá o ânimo, a confiança necessária para prosseguirmos, mesmo diante das dificuldades. Mas o exemplo do alimento para o corpo que citei anteriormente, a exemplo deste alimento para o corpo, o alimento espiritual eu também tenho que tomar uma decisão. Se eu vou investir em um relacionamento com Deus, orando, indo à igreja, lendo, estudando a sua palavra, tentando praticar aquilo que aprendo nessa palavra, meditando sobre os meus problemas à luz da palavra, o que significa tempo investido neste relacionamento com Deus, ou assistir a um vídeo de 5 minutos no YouTube que muitas vezes sequer cita um versículo bíblico, fala um monte de coisas de cunho espiritual, mas dá uma mensagem em meia boca falando para você ser forte, confiar em seu potencial, aceitar as suas limitações, retirando Deus do centro e colocando o homem como o responsável pela solução dos seus problemas. É a mesma coisa do alimento do corpo. Ou eu me alimento de algo consistente, ou eu quero algo rápido, o fast food. No alimento espiritual é o mesmo. Ou eu me alimento da palavra, estudo, me dedico àquilo, ou eu parto para esse fast food espiritual, esses pequenos textos, esses pequenos vídeos que dão uma mensagem que duram exatamente, o conforto dura exatamente o período em que você assiste o vídeo. Bem, o assunto que nós vamos abordar hoje neste vídeo trata disto, mas pior. Este guru, este vídeo, ou um textinho que nós lemos, é feito por um guru ou coach virtual. Ele é feito por inteligência artificial. A tecnologia é uma maravilha criada por Deus. A tecnologia em si não é nem boa nem má. Ela depende do uso que nós fazemos dessa tecnologia, como utilizamos essa tecnologia. E é isso que nós vamos ver um pouco neste vídeo de hoje. Então, após a vinheta, vamos ao vídeo desta semana.
Então, o artigo desta semana está no site do guiame.com.br, um site que a gente já conhece, e ele foi escrito por um pastor chamado Jarbas Aragão, está aí na tela, vocês podem ver, que é um pastor, jornalista e tradutor. Ele é mestre em teologia e foi missionário da Jocum e da Junta de Missões Mundiais da CBB, além de professor de seminário batista. E ele colabora com diferentes mídias no Brasil, nos Estados Unidos e em Israel. E a matéria, o artigo que ele publicou, fala de um assunto que a gente tem visto muito acontecer ultimamente, infelizmente, que são os tais dos coaches espirituais. A gente já ouviu falar de pastor coach, a igreja que tem coach, ele não tem pastor, ele tem um coach, né? Coach espiritual. E esses daqui são piores, porque eles são coaches espirituais criados por inteligência artificial, que lucram alto e atraem milhões de seguidores. Olha o que a ignorância da palavra de Deus, o que leva. As pessoas estão sendo enganadas, primeiro por não perceber que aquilo é uma inteligência artificial. E segundo, porque qual é esta inteligência artificial vai falar o que ela acha, né? Se é que ela pensa, não pode falar que ela pensa, mas o que ela foi programada, né? E diz lá, personagens virtuais criados com ferramentas de inteligência artificial oferecem lições de espiritualidade, vendendo livros e cursos nas redes sociais. E daí a matéria continua, ela é da sexta-feira, 15 de maio, foi a publicação dela, tá recente, né? Sexta-feira foi 15, foi sexta-feira passada. Tem aqui algumas fotos de alguns dos personagens criados por IA que se passam por um coach espiritual. Não são pessoas verdadeiras, né? E diz então o texto: um senhor idoso aparece em vários vídeos virais com mais de 20 milhões de visualizações. Com feições orientais, quase sempre aparece sentado de pernas cruzadas, usa um manto laranja e expressão serena, tem ao fundo belos jardins ou interior de templos budistas. Fala devagar, voz grave e pausada sobre temas como equilíbrio interior, resistência ao sofrimento e sabedoria milenar. Porém, o monge, entre aspas, Yang Moon, que acumula mais de 6 milhões de seguidores nas redes sociais, nunca existiu. São 2 perfis no Instagram e um no Facebook. Nossa, é um perfil, não existe essa pessoa, né? É um virtual. E continua lá, ele é coach espiritual virtual, mais bem sucedido até o momento. Foi gerado por inteligência artificial pelo empreendedor Shalev Honey. Empreendedor é uma maneira educada de falar, né? Porque isso é um enganador, né? Isso para mim é um enganador. O israelense conta que usa ferramentas como ChatGPT, Eleven Labs, Heijin e Nanobanana. Em postagens públicas no início de 2026, o próprio Honey afirmou ter ganhado mais de $300 mil, é cerca de 1,5 milhão, nos primeiros 90 dias de operação de seu personagem, acumulando mais de 400 milhões de visualizações em diversas plataformas. As pessoas aparentemente têm sede de coisas espirituais, só que elas procuram nas fontes erradas, né? Procuram nos lugares errados, né? E vão atrás dessas coisas, né? Porque isso é uma coisa, não é uma pessoa, né? Isso é uma coisa virtual, que nem existe, aliás, né? Os vídeos de Yang Moon seguem uma fórmula.
idoso asiático que transmite mensagens motivacionais ao melhor estilo coach de estilo de vida. Muitas vezes o personagem se dirige aos espectadores como meu filho, entre aspas, e usa referências do budismo. Frases como, aspas, a maior parte do seu sofrimento não vem do que está acontecendo, mas da resistência ao que é, fecha aspas, ou, abre aspas de novo, vejo que você está cansado e não apenas no corpo, fecha aspas, são características do conteúdo. A chance de você falar uma coisa dessa na internet, eu vejo que você está cansado e não apenas no corpo, ou seja, a pessoa está espiritualmente, mentalmente cansada, a chance de falar isso e servir para 90% das pessoas que estão assistindo um vídeo é enorme, porque esse é o mal do século, né? Essa questão de estar cansado, de estar esgotado, isso é estresse, isso é ansiedade, e esse é o mal deste século que nós estamos vivendo. Então isso daqui é a chance de servir para todo mundo, é que nem horóscopo, é a mesma coisa que horóscopo. Aquilo que está falando lá serve para 90, talvez até mais, 99% das pessoas que estão lendo aquilo. Então faz uma frase genérica, que não significa absolutamente nada, e as pessoas sentem-se tocadas e vão atrás. Isto é falta de conhecimento de Cristo, de Bíblia, de a religião verdadeira, né? Não essas coisas que retiram Deus do trono e colocam o homem, querem colocar o homem neste trono. E continua, os comentários nas publicações mostram que os seguidores não sabem que o personagem é gerado por IA, inteligência artificial. Muitos agradecem e relatam ter recebido conforto e paz com as mensagens e lições. Já existem versões desse material legendado e até dublado em outras línguas sendo compartilhado pelos brasileiros. O que não fala é que depois não pesquisam com as pessoas, né? Quanto tempo dura esse sentimento de conforto e paz? Deve ser uma meia hora, mais ou menos, né? Porque depois a realidade se instala novamente e você vê que aquilo era passageiro. Por quê? Porque foi uma coisa superficial, né? Ela não tem conteúdo, porque Deus está retirado disto, né? É o que esses coaches fazem. Você tem que tirar a força, o ânimo, a coragem, tudo de dentro de você. E a gente sabe que nós não temos essa coragem, essa força, esse ânimo. É Deus que nos dá isso. O texto diz, mesmo com as mudanças nas plataformas de rede social, o aviso de, aspas, gerado por IA, fecha aspas, não é exibido com destaque nos vídeos e os seguidores menos atentos não percebem isso sobre o conteúdo, pois parecem se identificar com a mensagem. Eu diria que, obviamente, pode ser que esse aviso de que é uma coisa gerada por IA realmente não esteja destacado, mas eu digo mais, não são só os menos atentos, até muita gente que é atenta, elas acabam deixando, porque nós temos um péssimo hábito de não ler o texto inteiro, ou de não ler prestando atenção. A gente vai naquelas coisas que nos interessam, esquece o resto, e muitas vezes o resto que nós não demos atenção para aquilo, sequer percebemos, refuta aquilo que nós achamos que aprendemos. Então fala lá que, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Porém, não sei o que. Não, mas eu vi, está escrito lá, eu vi, estava escrito que isso é assim, assim, assim. Daí você pergunta, mas você viu que depois tem um porém embaixo, falando, porém, se acontecer isso, 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 isso. Não, essa parte eu não vi. É isso que acontece. As pessoas estão tão ansiosas para uma fórmula mágica, uma fórmula miraculosa que mude a situação de angústia, ou de medo, ou de ansiedade dela de uma hora para outra, que ela acredita na primeira coisa que aparece. E é isso que acontece. As pessoas, ao invés de melhorarem, com o tempo elas adoecem ainda mais, porque estão colocando as esperanças delas
em coisas que não existem. Isto é inteligência artificial. Mais uma vez, a tecnologia é uma coisa maravilhosa. Isto é graças a Deus, Deus que deu ao homem essa capacidade de desenvolver tecnologias. Isso é uma maravilha, porque é criação divina. O problema é qual o uso que nós fazemos dessa tecnologia. Como é que nós utilizamos essa tecnologia? Porque a diferença, e é uma frase que todo mundo conhece, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. É como eu uso aquilo. A mesma coisa da arma. O problema a arma em si não é um perigo. O problema é quem está na outra ponta, do outro lado, né? É quem está segurando. É esse que é o problema. A questão é qual é o uso que eu faço da tecnologia. Qual é o uso que eu faço dos instrumentos tecnológicos que são colocados à nossa frente. A inteligência artificial é uma coisa maravilhosa, ajuda a gente a estudar, a esquematizar, a sistematizar algumas coisas. Agora, se você usa isso para fazer aquilo que era você que tinha que fazer, você que tinha que pensar, elaborar o texto e daí utilizar a inteligência artificial para quê? Para pesquisar mais aprofundadamente aquilo que você já sabe, ou aquilo que você está estudando, com outras referências. Mas não, o que essas pessoas fazem é crie um personagem com as seguintes características, assim, 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 e que deem mensagens motivacionais de cunho espiritual religioso. Ponto. A inteligência artificial sai fazendo um monte de coisa. Agora, o que ela escreveu ali, se aquele conceito que ela colocou é um conceito que é bíblico ou não, se aquilo é verdadeiro ou não, ela não olha isso, não olha isso. Eu muitas vezes fazendo pesquisas de coisas da Bíblia, de estudos que eu faço, eu já fiz algumas perguntas para a inteligência artificial, ela me respondeu errada. Eu tinha uma referência, eu sabia de um determinado período. Aconteceu isso nesse período, assim, 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 tinha fulano, beltrano, ciclano. Eu queria saber o que tem uma outra referência de que aconteceu alguma coisa no país ao lado que interferiu aqui. Como é que foi? Ele me respondeu um negócio que não tinha nada a ver. Eu falei, não, isso daqui que você está respondendo não tem a ver com esse período, é outro período. Ah, não, você está certo. A inteligência artificial faz isso. Ela comete erros. E continua. Da paz interior ao carrinho de compras. Muitos desses vídeos de guias ou coaches espirituais são a porta de entrada para uma operação comercial lucrativa. Para muitos o único objetivo é esse. Por exemplo, o site oficial de Yang Moon vende uma série de e-books a títulos como Tempo de Cura, Curando a Alma do Homem Moderno e Jornada dos 30 Dias de Cura. Cura do quê? Né? Cura. Como os títulos sugerem, trariam algum tipo de cura para o corpo e supostamente para a alma. Não sei como você lendo um livro você cura o corpo, não sei. Se você tiver com unha encravada, você pode ler um livro inteiro sobre como desencravar a unha que ela não desencrava, né? Não vai acontecer, né? Mas eles vendem como isso, e tem gente que acredita. Eles custam entre $10 e $50, ou seja, de 50 a 250 reais cada um. Segundo o próprio site, milhares de pessoas compram seus produtos digitais. Também há um pacote mais caro, com um tipo de curso breve que mostra como obter equilíbrio emocional, melhora do sono e alinhamento interior. Eu obviamente nunca vou comprar um curso desse, né? Mas eu gostaria de saber como é que eles falam a partir de um curso, como é que você melhora o sono, né? Deve falar para você, você vai na farmácia, compra um remedinho XYZ que você precisa de receita médica, e daí você toma o teu sono, você dorme melhor. Deve ser assim a coisa, né? Equilíbrio emocional, não sei como é que alguém com um curso melhora o equilíbrio emocional. Simplesmente não consigo imaginar, assim como eu não consigo crer, né? No site, onde há várias informações, não existe registro de que se trata de um personagem.
apenas que ele usa ferramentas de aprimoramento de voz para tornar as mensagens mais acessíveis. Segundo estimativas, pela média de visualizações, a renda gerada pela monetização varia de 8 mil a 11 mil dólares, somente no Instagram, além do lucro com os produtos digitais vendidos no site. Imagina, a renda gerada pela monetização, que deve ser mensal, varia de 8 mil a 11 mil dólares, dá de 40 a 55 mil reais por mês com isso, vendendo enganação para as pessoas. Isso é uma enganação. E o pior, tem gente que acredita e compra. E eu tenho pena, eu oro por essas pessoas, porque é muito triste você ver pessoas, às vezes pessoas que a gente conhece, que você considera pessoas inteligentes, bem informadas, mas que se deixam levar por esse tipo de coisas, né? E ele continua dizendo que Honey já revelou que cada livro leva cerca de 20 minutos para ser produzido, 20 minutos para produzir um livro, e que tudo, desde a geração do roteiro via ChatGPT até a publicação automática no Instagram, é gerenciado por um sistema de automação chamado N8N, sem nenhuma interferência humana. A voz é clonada com o Eleven Labs e desacelerada em 10% para soar mais sábia, segundo o próprio criador. Isso é uma maquiagem, assim, marketing, simplesmente. Ou seja, é uma capa bonitinha, uma embalagem bonita, mas o conteúdo é duvidoso, para falar o mínimo. Inteligência artificial e espiritualidade. O caso Yang Moon é provavelmente o maior sucesso atual entre os chamados, aspas, coaches espirituais virtuais, fecha aspas. Esses personagens geram debate sobre o uso da inteligência artificial em temas de espiritualidade. O mercado de influenciadores digitais movimenta centenas de bilhões de dólares em todo o mundo, e figuras geradas por inteligência artificial têm demonstrado capacidade de produção que nenhum criador humano conseguiria igualar. A questão central é: por que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo aparentemente sem critério? Primeiro, eu acho, né, eu não tenho nenhum estudo a respeito disso, o mundo que a gente está vivendo está tão necessitado de algo concreto espiritualmente, e o que as pessoas recebem, onde elas procuram, é uma coisa tão vazia. E essa fome por espiritualidade, por conhecer efetivamente o Deus, o único, verdadeiro, que foi colocado de lado nessa sociedade, é tão grande que elas consomem qualquer coisa. É que nem aquele esfomeado, a pessoa que está passando privação de alimento há muito tempo, que você der um alimento para ela, por pior que uma pessoa que não esteja com fome ache, fala, não, uma pessoa que não está com fome diria assim, não, essa comida aqui é horrível. Mas a pessoa que está morrendo de fome, ela vai comer aquilo e vai achar que é uma maravilha. Vai achar que é um manjar aquilo. Por quê? A fome, a necessidade. Ela vai... E às vezes o que ela está comendo é como a gente sabe, um carboidrato de rápida absorção, que daqui 5 minutos ela vai estar com fome de novo. É isso que esses materiais, desses coaches, né, de autoajuda, é isso que eles entregam. É um alimento de fácil digestão, fácil compreensão e digestão, que daqui 5, 10 minutos você já está com fome outra vez. E é isso que acontece. Em 2025, psicólogos britânicos alertaram publicamente que o ChatGPT estava oferecendo conselhos perigosos a pessoas com transtornos mentais. Na mesma época, a Igreja Católica retirou de circulação o padre Justin, um personagem feito por IA, criado para responder perguntas sobre a fé. Como é que você vai falar para uma máquina
para ela responder coisas sobre fé. É uma coisa incompreensível, né? Primeiro que uma máquina não tem uma alma. E para você ter fé, você tem que ter uma alma. Como é que ela vai falar de uma coisa que ela não sabe? Como é que um homem vai falar a respeito da dor de parto? Ele pode imaginar. Ele pode tentar imaginar, mas não dá para falar. Porque ele não vai sentir a dor. Ele não sentiu, não vai sentir. Então é isso que eles estão fazendo. Como é que uma inteligência artificial vai falar a respeito de fé? Pergunta sobre fé. Continua, pesquisador da Universidade de Oxford, o Dr. Lyndon Drake, avaliou em entrevista recente que os chatbots de inteligência artificial poderão desafiar o papel dos líderes religiosos, mas alertou que as suas interpretações de textos sagrados são frequentemente contestadas. É óbvio. A inteligência artificial vai funcionar na lógica. E a fé, ela não caminha na lógica. Ela não é ela tem uma parte lógica, mas tem um monte de coisa que a fé ela não é lógica. Não tem. Como é que você vai explicar para uma pessoa que Cristo, Pai, o Filho, Deus Pai, o Deus Filho, Deus Espírito Santo são três pessoas em uma só? Como é que você explica isso? É só fé. Como é que você explica a virgindade de Maria ter concebido sendo virgem? Como é que você explica isso? Não tem como explicar. Isso é fé. E como é que você vai pedir para uma máquina explicar isso? Ela não vai levar, ela vai dentro da lógica. Meramente dentro da lógica. No Brasil, já existem personagens desse tipo, com figuras que remetem a padres, pastores, rabinos, gurus de nova era e até líderes de religião de matriz africana. O projeto Profetas Sintéticos mostra quem são eles e a quantidade de seguidores. Atualmente, lista mais de 60 perfis que não são pessoas reais, mas somam mais de 13 milhões de seguidores somente no Instagram. Um dos mais curiosos é Aharon Viana, pastor com visual de cantor sertanejo, com cerca de 400 mil seguidores no Instagram. Seus vídeos reúnem frases de efeito e versículos usando muito a palavra fé. Suas músicas e louvor estão no Spotify e outras plataformas de streaming. Também vende um tipo de assinatura para receber devocionais em áudio e no seu site. Um robozinho oferece as opções, aspas, ouvir um testemunho ou, aspas de novo, ouvir um louvor. Os comentários mostram que os seguidores se sentem edificados e compartilham seus pedidos de oração. Na contramão, o autodeclarado, aspas, primeiro cantor gospel de inteligência artificial do Brasil, fecha aspas, é Icari de Jesus. Com mais de 1 milhão de seguidores, o personagem é um jovem japonês com diversas tatuagens num visual que remete a cantores de K-pop. Não sei que tipo de música é essa K-pop. Não conheço, nunca ouvi falar. Seu criador é o influenciador Lago Wesley, que diz em um vídeo fixado na conta ter composto pessoalmente todas as músicas cantadas por Icari. Aspas para ele, já vi pessoas inventando que é tudo feito por IA, mas não é verdade. Componho cada letra e cada melodia, fecha aspas, garante, destacando que usa a tecnologia como ferramenta de apoio para sua obra. Em artigo na Folha de São Paulo, em janeiro de 2025, o pastor presbiteriano e pesquisador na área de espiritualidade e saúde mental, Valdinei Ferreira, assegurou que, aspas para ele, a IA fará sucesso entre os evangélicos brasileiros como uma espécie de oráculo, fecha aspas. O número crescente de seguidores dessas contas. Curiosamente, há casos de repercussão que mostram que saber
que é uma máquina, não impede as pessoas de pedirem uma oração a elas. A influenciadora Camila Loures apareceu na capa de sites de notícias recentemente para admitir em um podcast que pediu oração ao aplicativo ChatGPT. Olha o nível da loucura. E termina dizendo, ela mesma dizendo, abre aspas para ela: outro dia eu me peguei pedindo para o ChatGPT orar para mim. Eu juro. Depois falei, o que é que eu estou fazendo? Disse. Eu estava na correria, me maquiando, aí falei, esqueci de orar hoje, ora aí para mim. Puxa um versículo e ora aí para mim, contou entre risos. Bom, se é desse jeito que ela faz a oração dela, tá meio... Não, pede para alguém fazer. Não, hoje eu não posso, você pode fazer por mim hoje? E quando você orar, você avisa lá que essa é por mim. Eu não consigo entender, não entra na minha cabeça isso. E termina dizendo, com um mundo que vê a tecnologia mudar constantemente, a questão é, se os algoritmos conseguem produzir mensagens baseadas no que já acreditamos, vale a pena ouvir a mensagem independentemente do mensageiro? Essa é a grande pergunta que eu sei a resposta. Muitos sabem a resposta, mas a gente vê que tem muita gente que não sabe essa resposta. Porque continuam na busca de algo que preencha o vazio espiritual que elas sentem, mas elas procuram no local errado. Elas não querem conhecer mais da palavra, aprenderem mais sobre Deus, sobre o Filho dele que nos salvou, sobre Cristo. Elas querem coisas rápidas, de fácil digestão. Assim como muitas músicas, não só do mundo da cultura pop, mas também muitas músicas gospel, como se chama hoje, de cânticos, louvores, que são um alimento fácil, são músicas extremamente simples, repetitivas, né? Às vezes existem músicas que existem cânticos, né, que a música de um é exatamente a mesma música do outro, com pequeníssimas variações, né? Então é uma coisa pobre de fácil digestão, né, para consumo rápido. E é isso que infelizmente a gente está vendo que acontece em muitos casos. Essa então era a matéria que eu queria compartilhar com vocês nessa semana para nossa reflexão a respeito disso. Como eu disse no início, a tecnologia é uma bênção, uma dádiva divina, mas depende de como a utilizamos. Como exemplo, podemos citar a fissão nuclear, que, se por um lado gerou a bomba atômica, por outro possibilitou uma série de outras coisas boas, como a geração de energia elétrica, avanços na medicina, como radioterapia, um exame, um diagnóstico com PET scan, cintilografia e outros exames. Na pesquisa científica e industrial também houve um avanço em função da fissão nuclear. A pólvora, que apesar de poder ser utilizada como uma arma, possibilita os processos de mineração e engenharia, como por exemplo a construção de túneis. O problema é que no mundo em que vivemos hoje, a tecnologia está emburrecendo a humanidade, que desaprende a fazer coisas que antes eram comuns, mas hoje estão sendo esquecidas. Eu já falei em um vídeo anterior que se eu precisasse abater um animal, uma galinha ou um boi para me alimentar, seria um horror. Nossos antepassados tinham a técnica correta de como fazer isso. Ou tirar leite de uma vaca, alguém se arrisca? Produzir o seu queijo, a manteiga?
Uma coisa mais simples, fazer contas básicas, somar, subtrair, multiplicar e dividir no papel, sem calculadora. Sabemos ainda fazer isso? Viver sem telefone, sem televisão, sem internet, sem energia elétrica, ou tirar água do poço. E com relação à nossa comunhão com Deus? Deus nos fala através da sua palavra quando a estudamos e oramos. Ele também pode nos falar através de um vídeo, se Ele quiser. Mas se realmente formos tocados pela sua voz, nós vamos querer buscar mais na sua palavra e não esperar que uma máquina sem alma nos dê aconselhamento espiritual, pois ela não possui um espírito. Mas a nossa sociedade não tem tempo. Precisamos de algo rápido, que seja de fácil compreensão ou fácil digestão. Não queremos, ou melhor, rejeitamos textos mais profundos que exigem de nós meditar mais profundamente sobre seu significado e nos contentamos em assistir. E como na matéria que vimos, corremos o risco de pedir para a inteligência artificial que também ore por nós, pois estamos sem tempo. Imagino se Deus fizesse conosco o mesmo. Ao orarmos, ouvíssemos Ele nos dizendo: Filho, agora não, mais tarde, estou ocupado. Bem, esta matéria mostra para mim que estamos buscando a nossa conexão com Deus através de uma máquina. E estamos desaprendendo que quem nos reconecta a Deus é Cristo e o Espírito Santo, que fala ao coração do homem e não a um chip de computador. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para buscarmos a Ele, aprendermos dele em Sua palavra, através do Seu Filho Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos dê sabedoria. Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.